é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo eterno de Deus, o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo, segundo esta ordem universal de Melquisedeque, que abraça todo ser humano. Hoje é o Salmo 106, que eu gostaria que você tivesse com você. Eu não vou lê-lo todo, ele é longo, mas ele começa com uma evocação de louvor, com uma expressão de aleluia e uma convocação para que se adore, para que se seja grato a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ele prossegue com essa evocação, pedindo também a Deus que lembre-se dele, que cultua, que salmodia esse salmo, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. E aí ele introduz o tema do pecado, dizendo: pecamos como nossos pais pecaram, cometemos iniquidades e procedemos mal. Aí ele relembra a história dos antepassados deles, o dele próprio no Egito, a dureza de coração e a insistência do amor de Deus em lhes quebrantar o coração pelo amor, pela salvação, pela redenção, pelo braço estendido, pelo livramento. E ele diz: salvou-os de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. Aí descreve o Mar Vermelho, como as águas cobriram os seus opressores, e nenhum deles escapou. Então eles creram nas palavras de Deus e lhe cantaram louvor. Mas cedo, logo, se esqueceram da palavra, dos atos de misericórdia, da graça de Deus. Se esqueceram da experiência com a boa nova, com o livramento. Se esqueceram. E nos seus corações se tornaram lenientes e devagar foram amortecendo o significado dos desígnios de Deus revelados como palavra, como mandamento simples para os seus corações, até que se entorpeceram e entregaram-se à cobiça, ao capricho, ao desejo, à avidez por prazer, por posse, por bens, por grandeza, por status, por posse, por segurança. E isto mesmo no deserto, foram tomados de cobiça, de todos os tipos e de luxúrias de todas as formas. E tentaram a Deus e provocaram a Deus. E viveram todas as orgias do seu capricho, mesmo tendo sido libertados, mesmo tendo sido objeto da misericórdia e da graça, logo se esqueceram. E insistiram em que queriam luxúria, queriam a realização das suas cobiças, queriam o atendimento do seu hedonismo, queriam viver do jeito que as suas cabeças determinassem, cada qual fazendo sua própria vontade, indo em rota de colisão contra os princípios da vida, do amor, da reverência, da verdade, da justiça,
justiça. Então, pasmem, se diz, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Concederam o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Isso é uma coisa chocante. Concedeu-lhes o que queriam, mas em compensação, a alma deles secou, a alma definhou, a alma entrou em estado de falência acelerada, em definhamento profundo. Concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. É quando a insistência humana é tão obcecada na direção do atendimento dos seus próprios desejos e caprichos, na entronização da vontade própria, do desejo, da obsessão, da fixação, como sentido único de existir. Especialmente depois que a gente teve a experiência da bondade de Deus, do perdão, da graça, da pacificação do coração. E aí, de repente, surge dentro de nós a vontade compulsiva de atendermos os nossos recalques ou as nossas irresoluções. E aí nos entregamos ao extremo dos extremos de tudo que em nós podia haver como irresolução e que nós projetamos como manifestação de idolatria ao próprio desejo do nosso coração. E então Deus se recolhe. Quando você ouve falar de ira de Deus na Escritura, especialmente quando você ouve no Novo Testamento essa expressão, filhos da ira, ou virá sobre eles a ira, o que você está falando é de gente que pelas escolhas perversas, deliberadas, malvadas, persecutórias, caprichosas, cobiçosas, gananciosas, egocêntricas, implacáveis, são tão assim e insistem tanto nisto que Deus as entrega à sua própria sorte. Andem segundo os seus próprios caminhos. Essa é a ira de Deus. É quando Ele retira o seu cuidado, a sua graça, a multidão dos seus livramentos invisíveis, a multidão dos evitamentos de dificuldades e tragédias, a multidão das suas intervenções imperceptíveis, e nos entrega à sorte do nosso próprio andar. Vá no livre-arbítrio absoluto do seu capricho e viva com todas as consequências do seu desejo. Ande segundo o seu próprio caminho. Essa é a declaração que caracteriza a ira de Deus sobre o homem, sobre a sociedade, sobre a humanidade. É quando Ele diz: já não haverá limites para tudo quanto intentam fazer,
andem segundo os seus próprios caminhos. Concedeu-lhes o que pediram, o que buscavam, o que queriam. Mas tem uma consequência. A alma seca. Além de que você vai viver com as consequências de todas as suas escolhas inapelavelmente, como disse Jesus, aquele que se jogar contra a rocha dos séculos, contra a verdade da vida, contra o sentido da vida, se esbagaçará. E aquele que provocar o sentido da vida, de tal modo que o sentido da vida caia sobre esta pessoa como a rocha dos séculos, ele será transformado em pó. Isso é inapelável. É lei da vida. Concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. A história de Israel é o exemplo contínuo desse princípio. Recebiam misericórdia de Deus e logo se esqueciam. Se insurgiam contra a palavra, contra a lei da vida, contra o mandamento, contra o amor ao próximo, contra a verdade e a justiça. Amavam a iniquidade, a luxúria, a idolatria, o poder para si mesmos, o intento dos seus próprios corações, cultuavam suas próprias razões e Deus lhes concedia fazerem o que queria. Mas eles morriam de alma e acabavam para renascer tendo que serem ressuscitados em cativeiros, em covas escuras, nos antros da terra, no sofrimento e na miséria desnecessários. Concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Nós estamos vivendo hoje, no mundo inteiro, esse momento de novo. Deus morreu, Deus foi esquecido, Jesus se tornou irrelevante dentro da igreja, assim chamada, fora da igreja, assim chamada, se tornou irrelevante. Deus é uma desnecessidade. O Evangelho virou uma poesia shakespeariana para ser lida em momentos suaves, talvez em alguns cultos ainda. Tudo quanto um dia alguém soube de Deus, creu de Deus, no momento está esquecido, descrido, e praticamente todos se desviaram do caminho e seguem suas escolhas caprichosas, suas ideologias inventadas, seus ódios justificados, suas cobiças abençoadas, suas perversidades ungidas, seus temas homicidas consagrados ao Senhor. Queriam viver assim, escolheram para si esse destino, este caminho. Então saibam, a profecia já está consumada. Vossas almas já estão definhadas. Guarde este dia, esta hora e esta palavra. Volte a ela daqui a 1 ano. Volte a ela daqui a 2 anos e você entenderá mais do que nunca o que eu já vejo para frente há muito tempo. Nós estamos num momento em que todos quase estão fazendo as suas escolhas e elas não têm nada a ver com o Espírito de Cristo, com o ensino de Jesus, não tem nada a ver com o balizamento do amor de Deus, não tem nada a ver com o compromisso de amar a Deus no próximo. Não tem nada a ver com a espinha dorsal de Jesus, não tem nada a ver com a mente de Cristo, não tem nada a ver com as ações e as obras do Senhor Jesus. São escolhas
feitas supostamente em nome de Jesus, mas segundo o espírito do ódio e de Satanás. Mas é o que vocês querem. Já lhes foi concedido. Já lhes foi concedido. Este desejo já foi atendido. Agora esperem. A profecia é essa. Mas ele lhes fará definhar a alma. E olha que eu não sei mais para onde há definhamento possível na alma do chamado povo de Deus. Não sei. Porque já estão com a alma definhada há muitas décadas. Mas parece que até o que tinha sobrado de alguma coisa, de algum líquor na espinha da fé, secará também. Aí não se esqueçam nesse dia e nesta hora, que eu sempre estive aqui dizendo a vocês que essa era a consequência. E não me furtei nem um dia de ensinar a todos os que vêm aqui todos os caminhos do Espírito, do amor e da justiça do Reino de Deus. A condenação é essa. Escreva no epitáfio do seu túmulo: concedeu-me o que eu pedi, mas fez definhar a minha alma. Escreva isso no epitáfio espiritual da morte da sua fé. Atendeu a todos os meus pedidos, mas deixou a minha alma morrer. Senhor Jesus, eu não sei como ser mais simples, nem como ser mais claro. Eu imploro que o Teu Espírito aplique esta palavra hoje no coração de alguém que ainda consegue ouvir e que ele a estoque nas regiões celestes para que ela caia como profecia avassaladora no dia em que as mentes se abrirem para entender. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.